Gente, tudo bem? Eu sou a Regina e você está no canal Te Conto um Pouco de Tudo. Toda terça é Terça Mistério, mas a partir de hoje, a Terça Mistério também terá casos policiais, casos criminais, narrados por mim. Hoje o caso será do garoto Gabriel Fernandes e a gente se fala daqui a pouco. Até já. O caso Gabriel Fernandes, que foi maltratado pela mãe e pelo padrasto, retratado numa série da Netflix. Abre aspas. É normal que as mães batam nos filhos? Fecha aspas. Com essa pergunta, Gabriel Fernandes, então com apenas 7 anos, deixou sua professora Janifer Garcia muito preocupada. Quando ela o indagou a razão daquela estranha pergunta, Gabriel foi além. Perguntou se era normal apanhar de cinto. Abre aspas. É normal sangrar? Fecha aspas. Também questionou o menino. Meses depois dessa conversa, Gabriel Fernandes, o Gabrielito, faleceu depois de ser agredido em casa por sua mãe, Per Fernandes, e seu namorado, Isauro Aguirre. Mas eles não foram os únicos a serem julgados por este crime. Em uma decisão sem precedentes, 4 assistentes sociais foram acusados de maltrato infantil e falsificação de registros públicos. Em The Trials of Gabriel Fernandes, o julgamento de Gabriel Fernandes em tradução livre, a Netflix apresenta um relato completo e documentado do que aconteceu com esse menino de origem latina que morava em Palmdale, norte de Los Angeles, Estados Unidos. Quem era Gabriel Fernandes? Os parentes de Gabriel dizem que sua mãe não queria tê-lo. Embora ela tenha levado a gravidez adiante, abandonou o bebê ainda no hospital quando nasceu. Foram os avós e familiares do menino que o acolheram. Gabriel cresceu em várias casas diferentes, sempre em meio a parentes. Segundo entrevista com membros da família e relatos feitos após o seu falecimento, Gabriel era um menino doce que buscava o amor de sua família. Imagens da época em que ele morava com os tios ou os avós mostram ele uma criança aparentemente feliz e saudável. Mas tudo mudou em 2012. Foi quando Per Fernandes decidiu levá-lo para morar com ela e o namorado, para poderem receber benefícios sociais. No humilde apartamento havia também 2 irmãos do pequeno, Ezequiel e Virgínia, ambos menores de idade. O destino de Gabriel estava a ponto de sofrer uma reviravolta. 8 meses de horror. Com a mudança de endereço, Gabriel também mudou de escola. Foi ali que Gabriel teve aulas com a professora Janifer Garcia, com quem falou sobre ter apanhado de cinto. Após a conversa alarmante, Garcia ligou para uma linha direta para denunciar situações de abuso infantil e relatou o que a criança havia lhe dito. O caso caiu nas mãos de Stephanie Rodrigues, uma assistente social que, segundo pessoas próximas, tinha pouca experiência para um trabalho tão exigente. A partir daí, ocorreram visitas, telefonemas e críticas, mas nada de fato mudou a vida de Gabriel. O abuso que o menino sofria estava piorando, segundo disse o seu professor no documentário. Ele começou a ir para a aula sem alguns fios de cabelo, com feridas no couro cabeludo, lábios inchados, hematomas no rosto ou ferimentos causados por tiros de uma pistola de ar comprimido. A professora Garcia reforçou suas queixas junto aos serviços sociais e alguns membros da família preocupados também pediram ajuda. Policiais visitaram o apartamento várias vezes, um deles um dia antes da agressão que o vitimou. Mas eles acreditavam no que a mãe lhes dizia e não verificavam o estado de saúde da criança. Assim, nenhuma das ações das autoridades resultou em uma decisão que salvaria a vida de Gabriel. Em 22 de maio de 2013, a mãe e o padrasto de Gabriel ligaram para o departamento de emergência para pedir ajuda, porque a criança não estava respirando. Fazia 8 meses que ele havia ido morar com eles.
2 dias depois, Gabriel morreu. Ele tinha 8 anos. Os avós de Gabriel cuidaram dele boa parte de sua vida. Pearl e Isauro foram presos acusados de homicídio culposo em 1º grau. A promotoria de Los Angeles anunciou que iria pedir a pena de morte para os dois. No início, apenas um julgamento seria realizado, mas depois foi decidido julgar o casal separadamente por temores de que as limitações intelectuais de Pearl, atestadas pelos especialistas que a examinaram, atrasassem o processo. O promotor responsável pelo caso foi John Hatami, que atua como fio condutor do documentário da Netflix, que teve acesso exclusivo ao tribunal. Segundo o documentário, algumas das pessoas que queriam fazer algo para ajudar Gabriel, como o segurança do Escritório de Serviços Sociais de Palmdale, enfrentaram os obstáculos da burocracia. Hatami mostra seu lado mais pessoal, abre sua casa para o espectador e conta como ele próprio foi vítima de abusos físicos por seu pai, o que faz com que a história de Gabriel tenha um significado muito especial para ele. O que as testemunhas da acusação contam é chocante. Alguns dos paramédicos que atenderam a chamada de emergência dizem que foi possível identificar imediatamente que Gabriel tinha diversas contusões na cabeça, várias costelas quebradas, partes da pele queimada e mãos inchadas. O médico legista que realizou a autópsia relata que Gabriel estava com o estômago cheio de fezes de gato. Os primeiros irmãos de Gabriel, que testemunharam a portas fechadas no julgamento por serem menores de idade, confirmam que o garoto era forçado a comer excrementos de gatos se não limpasse bem a bandeja deles. No bairro onde Gabriel morava, os vizinhos se lembram dele. Eles também explicaram que a mãe e o namorado costumavam trancá-lo em um móvel que tinham em seu quarto, sem dar comida ou deixá-lo ir ao banheiro, e que o padrasto o espancava bastante. O advogado de Isauro, incapaz de negar as provas da causa da morte de Gabriel, baseou sua defesa em argumentar que o espancamento não foi premeditado, mas o resultado de um acesso de raiva. Ele pediu aos jurados que condenassem o seu acusado por homicídio em 2º grau, mas não conseguiu convencê-los. Isauro Aguirre foi condenado à pena de morte. Depois de ouvir a condenação, Pearl decidiu se declarar culpada, evitando assim um julgamento e a pena de morte. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sistema falho. O processo legal não terminou aí. As assistentes sociais Stephanie Rodrigues, Patrícia Clemente e os supervisores Gregory Merritt e Kevin Bon foram formalmente acusados de maltrato infantil e falsificação de registros públicos em 2017. Os 4 já haviam sido demitidos logo após o falecimento de Gabriel. A morte de Gabriel Fernandes chocou moradores de Palmdale, no condado de Los Angeles, em 2013. Merritt concordou em participar do documentário para apresentar a sua versão dos fatos. Ele relatou as dificuldades do serviço social sobre como os assistentes estão sobrecarregados frequentemente, tendo que lidar com 25 a 30 casos de crianças cada um. Segundo ele, os casos de proteção infantil se concentram na preservação da unidade familiar e a separação ou retirada forçada de menores de uma família é um processo traumático. Finalmente, um tribunal de apelações na Califórnia determinou em janeiro passado que eles não deviam enfrentar acusações criminais no caso Gabriel. Sobre a série na Netflix. O documentário da Netflix é lançado em meio a um momento de sucesso de história sobre crimes reais, com grande audiência tanto no formato podcast quanto em plataformas de streaming. O promotor John Hatami é, de alguma forma, o principal fio da série Netflix sobre o caso Gabriel Fernandes. Em entrevista à revista americana Time, o diretor da série, o documentarista Brian Knappenberger, admitiu que esse trabalho faz parte desse fenômeno, embora tenha apontado que sua abordagem
é diferente. Sem esquecer a importância de Gabriel e seu sofrimento, o significado central da série é descobrir o que falhou no sistema judiciário e se havia outros responsáveis pelo falecimento da criança. Abre aspas. Ninguém ouviu Gabriel quando ele estava vivo. Fecha aspas, disse Knappenberger. Abre aspas. Muitas pessoas falharam e existiram muitas razões pelas quais isso aconteceu. Mas quando você chega ao fim, a pergunta é: como queremos tratar nossas crianças? Fecha aspas. E este foi o Caso Criminal de hoje. Eu sou Regina Heringer e volto na próxima playlist. Até lá!